Então, pessoal, temos aqui uma questão que está associada a geradores, tá bom? Mais precisamente de a associação de geradores. O enunciado diz que quando pegou um limão e conectou a uma lâmpada, o valor medido pelo voltímetro é de 1 volts. Mas ao se conectar 4 limões, a gente teve uma tensão sobre a lâmpada de 2,3 volts. Então, o que ocorre? Quando a gente coloca geradores associados em série, a gente vai ter uma força eletromotriz de um gerador sendo somada com a força eletromotriz de outros geradores, tá? Só para a gente ter uma ideia, aqui eu tenho um outro gerador, tá bom? E vai acontecer uma associação em série desses geradores. Pensando só em 2 geradores aqui, o que nós vamos ter? Entre esses 2 geradores, a tensão que vai ser mandada para o circuito vai ser dada pela soma desses geradores, que vai ser dada pela soma dessas 2 forças eletromotrizes, menos a associação dessa resistência interna dos 2 geradores, que é 2R'. E aí a gente vai ter uma tensão, tá bom? Se a gente pensar que a força eletromotriz gerada por cada limão seja constante e que a resistência interna também de cada limão seja constante, a gente vai ter uma resistência equivalente do nosso circuito, 4 limões, e da nossa lâmpada aumentada. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Essa resistência interna dos limões vai influenciar na resistência total do nosso circuito, já que tudo está ligado em série. À medida que acrescentamos resistores em série, estamos aumentando a resistência interna do circuito, tá bom? Olhando aqui para as alternativas, a gente já descarta a letra E de cara. Por quê? Os nossos limões não estão funcionando como receptor, ele funciona como gerador. É ele que está transformando um tipo de energia em energia elétrica. Tudo bem? Aí a gente tem o seguinte, na letra A, os geradores de baixa força eletromotriz. Quando a gente ligou um limão, ele já forneceu uma tensão de 1 volts. Então, não seria por causa disso que a tensão aplicada sobre o voltímetro vai diminuir tanto, tá certo? Na letra B, também podemos eliminar porque está falando de receptores. Os limões não estão fazendo o papel de um receptor. Os limões estão fazendo o papel de um gerador, que é o cara que transforma um tipo de energia em energia elétrica. O receptor ele faz o contrário, ele transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. Tudo bem? E aí nós ficamos em 2 opções, que é os geradores com elevada resistência interna e os geradores que fornecem pouca corrente elétrica. A ideia aqui é o seguinte, os limões eles vão praticamente fornecer a mesma quantidade de corrente. Agora o detalhe é que essa corrente vai estar alimentando mais resistores, tudo bem? Ou seja, a energia potencial elétrica que os limões estão fornecendo vai se dividir entre as suas resistências internas mais a resistência da lâmpada. Como a gente está aumentando a quantidade de resistência ao ligar os limões em série, ou seja, os nossos pequenos geradores em série, estamos aumentando a resistência equivalente do nosso circuito. Então, o que justificaria da lâmpada ter uma tensão de 2,3 volts seria por causa das resistências internas dos nossos limões. Por isso que a resposta é letra C.